Assassinos da Lua das Flores é um filme completamente anticlimático, e esse talvez seja o seu maior mérito. Assassinos da Lua das Flores, ou Killers of the Flower Moon, é um filme de drama de 2023 dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Jesse Plemons. Membros da tribo Osage nos Estados Unidos são assassinados em circunstâncias misteriosas na década de 1920, dando início a uma grande investigação. Antes de desenvolver o porquê é uma obra anticlimática, eu acho legal falar que, pelo menos em termos de linguagem, no geral o Scorsese não vai se reinventar. E o que eu digo em relação a isso é que ele vai utilizar técnicas que ele utilizou em vários de seus outros filmes. A gente tem pelo menos um plano sequência em que ele vai transitar em vários ambientes usando uma Steadicam, né? Aquela câmera bem estabilizada. Ele utiliza também uma narração em off, né? Um personagem é o narrador. E essas são as coisas mais óbvias. Mas para além disso, eu gosto muito de destacar a forma como ele trabalha as dinâmicas espaciais dessa cidade, as dinâmicas geográficas. Ele usa muitos planos gerais, muitos planos para contextualizar o ambiente que a gente tá. E ele faz isso visualmente, ele não precisa ficar falando tanto. E ainda que ele utilize técnicas convencionais, é muito interessante como aos 80 anos, mesmo ele usando artifícios que ele sempre usou, ele vai dar uma nova roupagem a essas técnicas. E é claro, ele sempre usa a técnica como um meio. Ele não usa a técnica pela técnica, não é apenas um virtuosismo técnico. Ainda que ele seja um cara que manda muito. Eu acho que a primeira cena do filme já é um destaque grandioso, porque ele coloca a descoberta do petróleo pelos Osage com uma câmera lenta e eles vão se manchando com o petróleo, quase como se a sujeira do dinheiro, a sujeira desse mundo capitalista, desse desenvolvimento industrial, fosse de fato aquilo que vai manchar, aquilo que vai acabar com a tribo Osage e os seus costumes. Ele também utiliza no começo essa narração em off com imagens que seriam de arquivo para contextualizar as mudanças dessa tribo, para contextualizar esse momento histórico. E ele mostra também a violência de uma forma muito crua. O Scorsese é um diretor que usa a violência nos seus filmes com certa frequência. Às vezes ele é um pouco estilizado, às vezes ele é mais cru e direta. Aqui, os personagens que são mortos, o que não é spoiler, já que, né, Assassinos da Lua das Flores são vários assassinatos, os personagens que são mortos, eles são tratados meio como bichos. É muito cru, é uma violência meio sem cerimônia. E isso ressalta também um elemento do roteiro, né? Tem uma frase que, se eu não me engano, até aparece no trailer. É pior pra pessoa você matar um cachorro, você chutar um cachorro, do que matar um índio Osage. E é através da subversão da forma de se utilizar essas técnicas que o Scorsese tem o maior trunfo de Assassinos da Lua das Flores. É pegando uma narrativa que seria convencional e dando uma nova roupagem, subvertendo-a à história que ele quer contar. Inspirado em um livro que é inspirado numa história real, o filme ele vai abordar de forma muito diferente esses eventos. No livro a gente tem um foco maior no processo investigativo, e aqui não, porque o Scorsese não está interessado na figura do investigador, na figura do salvador, do cara que vai descobrir esses crimes terríveis. Ele está muito mais interessado em nos mostrar os assassinatos, em ver como esses assassinatos acontecem. A gente vê quem são os culpados relativamente cedo no filme e a gente sabe de tudo o que está acontecendo, porque a sociedade ali meio que sabia também, mas ninguém nunca se importou com eles. Então não faria sentido o Scorsese narrativamente esconder esses assassinatos para criar uma grande revelação lá no final. A gente tem 2 horas de dinâmicas entre personagens e lá na hora final você tem o processo investigativo de fato. Mas João, se o filme tem 3 horas e meia e a investigação tá só no final, pô, precisava ser tão grande assim? Pô, não dava pra ele tirar um pouco dessa gordura? Sim, precisava, não tem isso de gordura, tá? Desconstrua essa ideia de que o filme tem que ter durações específicas. Ele tem a duração que o diretor quis, ele tem a duração que ele precisava. É nas 2 horas iniciais que o Scorsese vai construir as dinâmicas de poder e de relacionamentos, especialmente dos 3 personagens principais. O Ernest, do Leonardo DiCaprio, a Molly, da Lily Gladstone, e o William Hale, o rei de Robert De Niro.
Primeiro eu tenho que destacar, os três roubam a cena, é uma coisa impressionante. É difícil pontuar por que eles estão tão bem, mas é uma presença inacreditável. Os três trabalham muito bem nas cenas que eles contracenam, e é quase como se eles estivessem tentando meio que roubar a cena um do outro, de tão incrível que todos estão, mas isso não acontece. É muito sinérgico, eles estão simplesmente combinando muito bem. É nesse momento que o Scorsese também vai trabalhar uma questão da dicotomia do mal, que a maldade tem meio que dois lados, né? O cara que é inerentemente ruim, que tá fazendo aquilo de forma consciente, prepotente e, né, com o intuito de ser ruim, e o cara que acaba sendo mal porque ele começa na ignorância, mas ele também torna-se cúmplice. E ele trabalha esses dois lados com alguns dos personagens da obra. E é nessas 2 horas que a gente percebe quão absurda é a situação desses assassinatos. Era feito em plena luz do dia e meio que nada acontecia. Os Osage iam atrás de ajuda e ninguém ligava, e não é à toa que a investigação é um pedaço tão curto do filme, porque assim que elas começam, logo tudo é solucionado da forma mais trivial possível. E aí a gente caminha para a conclusão, que eu até preciso comentar para falar de como o Scorsese construiu esse filme. Eu preciso entrar um pouco no final, porque é na conclusão que o filme tem o seu ápice, que seria o seu clímax, só que aqui eu sinto que é um anticlímax, onde a gente teria esse clímax com a resolução do conflito, essa catarse no final, em que tudo seria solucionado, os culpados seriam culpados de fato e eles pagariam pelos seus pecados. A gente tem algo anticlimático. Não pela falta de impacto, eu quero deixar isso muito claro. Até porque essa trinca de atores nos últimos 20 minutos de filme tem talvez os momentos que seriam mais do clipe do Oscar, né? Os momentos de menos sutileza nas interpretações. Elas ainda são sutis, mas elas têm uma explosão maior de sentimentos. Mas a gente não tem essa grande catarse na resolução justamente porque o conflito não é resolvido, porque é aí que entra a genialidade do Scorsese, que talvez seja o maior cineasta vivo. Ele vai subverter até mesmo o que acontece no final desses filmes baseados em história real. Quando você tem um plano preto e letrinhas aparecendo explicando o que aconteceu com cada personagem, ele vai criar uma espécie de programa de rádio de true crime oferecido pelo J. Edgar Hoover, que é fictício, mas a gente vê hoje em dia um fascínio, beira talvez às vezes um fetiche com o true crime, esses podcasts que ficam recontando essas histórias. Ele vai mostrar através desses personagens que estão falando ali, é apenas áudio, a gente vê quem está interpretando esses personagens, ele vai falar o que aconteceu com todo mundo, mas os personagens que seriam da tribo Osage, que seriam povos indígenas, são interpretados por homens brancos e estereotipando o sotaque, estereotipando o jeito deles. É justamente o que aconteceu. Eles foram sufocados para terem suas histórias contadas por outros homens brancos e não pela visão deles. E aí que o Scorsese, talvez em um dos momentos de maior brilhância da sua carreira toda, ele aparece em cena e nos lê o obituário da Molly, que talvez seja a grande protagonista do filme, e fala que ela foi enterrada junto a todos os outros e os assassinatos nunca foram mencionados em obituários. E eu acho isso tão poderoso, tão lindo, tão forte, porque ele se coloca no papel desse contador de histórias, ele reconhece que ele tá contando isso olhando de fora e que não houve solução. Não houve solução. Então, esse true crime, essa coisa, esse fetichismo também acabou que a gente tá olhando uma história que nunca teve de fato uma solução, porque ninguém ligou pra eles, ninguém nunca ligou pra eles. Foi preciso alguém vir contar essa história, alguém que nem estava envolvido nesse meio. É ele se colocando efetivamente no papel do contador de histórias, do diretor, do autor da obra, e reconhecendo o apagamento e a exclusão dessas pessoas na construção do processo civilizatório americano. É um final maravilhoso. É uma grande obra do mestre e, pelo menos até agora, o melhor filme de 2023. Mas e você? Ainda não assistiu o filme? Já assistiu? Você concorda comigo? Qual é a sua visão sobre essa obra? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, como críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem um link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!